Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, povo do avivamento. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, daquele que vive e reina para todos sempre, Jesus Cristo. Amém? Aquele que é autor e consumador de todas as coisas. Amados, nós estamos hoje entrando na terceira semana, aonde vamos falar sobre unidade. E nós podemos falar de unidade em vários setores da nossa vida, mas eu quero falar na unidade da igreja. Amém? Como que a igreja tem que se portar em unidade. Amém, amados? Então vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Efésios, capítulo 4. Glória a Deus. Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 1, nós temos a seguinte mensagem do Senhor: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos meditar um pouquinho nesses 3 versículos, para que nós possamos entender. Aqui Paulo, ele vem exortar os irmãos, a que os irmãos estejam focados, diga aí, focados, na sua vocação. Você foi chamado para fazer o quê? O que o Senhor tocou no teu coração para que você pudesse estar fazendo na igreja? O que é que você mais gosta de fazer na igreja? Então isso é que você tem que focar. Você tem que focar naquilo que Deus tem te chamado, aquilo que eu tenho prazer de estar fazendo. E aquilo que você tem prazer de estar fazendo, você faz com mais dedicação. Amém? Então, quando eu começo a me dedicar e a fazer aquilo pelo qual eu fui chamado, eu faço rapidinho, com dedicação, com facilidade. Não há dificuldade de resolver os problemas que surgem diante da minha vocação. Mas quando eu faço algo que não é correspondente à minha vocação, eu tenho dificuldade. Eu me sinto mal, eu me sinto fora da situação, parece que não vai, eu tento fazer, parece que não prospera. Por quê? Porque eu não estou fazendo conforme a minha vocação. Tá certo? Olha, eu tenho uma vocação de buscar as pessoas, eu tenho vocação de falar do amor de Deus, mas tem pessoas que não têm. Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, fazer aquilo que está no seu chamado, né? Então, se não está no seu chamado, você não vai conseguir fazer. Amém, amados? Então, cada um tem que estar o quê? Pronto para a sua vocação, pronto para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. E aí, quando Deus chama você para fazer determinada coisa dentro da igreja e você faz bem, aí nós formamos uma unidade da igreja, porque cada um fazendo a sua parte bem feito, nós vamos ter uma igreja unida e todas as coisas vão acontecer dentro da igreja. Você entendeu isso? Vai acontecer tudo. Precisa pregar o evangelho para... pode deixar que o irmão fulano vai, porque ele tem esse chamado, ele gosta de fazer isso. Ele gosta de ir lá, de falar, conversar, e é um prazer dele fazer isso. Mas tem outros, por exemplo, que não tem essa chamada, não tem essa vocação. Ele prefere ficar fazendo outras coisas. Uns gostam de trabalhar
nos bastidores, outros gostam de trabalhar diferentemente, de uma maneira mais destacada. Então cada um tem que fazer naquilo que foi chamado. Amém, amados? Eu tô fazendo determinada coisa na igreja, mas eu gostaria de fazer outras coisas na igreja. Então você tem que se posicionar naquelas outras coisas que você gostaria de fazer. Você entendeu ou não? Então como que eu vou me posicionar? Olha, eu gosto de pregar a palavra. Então o que você vai fazer? Você vai começar a estudar a palavra. Porque não adianta nada você querer vir aqui pregar a palavra, mas não lê a Bíblia. Então você não vai compreender, não vai entender. Então você precisa aprender de Deus, a ter a unidade com Deus, porque a palavra que você tem que trazer para a igreja tem que ser uma palavra rema. Diga aí para o seu irmão, se você vai ministrar, você tem que ter uma palavra rema. O que é uma palavra rema? Uma palavra revelada. Ou seja, você não pode simplesmente abrir a Bíblia e falar, hoje eu vou pregar aqui. Não. Você tem que começar a conversar com Deus e dizer, Senhor, o que a tua igreja precisa? Senhor, o que é que a tua igreja precisa ouvir? O que os teus servos, ó Pai, precisam compreender? E aí então, você vai chegar aqui, e aí a unção do Espírito Santo é tão gostosa que você abre a tua boca e o Senhor vai enchendo de palavras, porque está de acordo com a tua vocação. Você está entendendo ou não? Então você não precisa ficar fazendo muita colinha, não precisa fazer muita coisa não, porque você pediu a palavra para o Senhor te deu a palavra e você então trouxe a palavra conforme aquilo que Deus já ministrou no teu coração. Então, quando eu falo de uma palavra rema, eu estou falando de uma palavra que Deus já ministrou no teu coração. E quando Deus já ministrou no teu coração, você vem aqui e vai falar, a boca fala, o que o coração já está cheio. Você está entendendo? Então, a nossa vocação, ela é destinada para quê? Para aquilo que é útil para a igreja. Então não adianta, por exemplo, eu fazer um grande estudo bíblico, buscar situações, buscar fenômenos e chegar aqui e dizer para vocês os fenômenos, aquilo outro, que não vai atingir o propósito pelo qual Deus quer que seja atingido. Ele quer ver as almas salvas. Ele quer ver as pessoas recebendo a palavra e se convertendo para o Evangelho. Então, quando eu estou em sintonia, quando eu estou em unidade com o Senhor, eu consigo fazer isso, eu consigo estar de acordo com a minha vocação. Então, o Senhor, Ele faz com que as coisas aconteçam. Veja só, eu quero só fazer uma pausa aqui com vocês. Por favor, põe aí para mim, João 17, versículo 22 e 23. Veja a preocupação de Jesus, orando pelos discípulos. Ele tem uma preocupação com a unidade, ele tem uma preocupação para que as coisas aconteçam conforme Deus quer que aconteça. Achou aí já? João 17, 22. Olha lá. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Isso é unidade. Então veja, a glória que o Senhor derramou sobre você, Ele derramou essa glória sobre você, para quê? Para que a igreja tivesse em unidade. Os dons espirituais, a graça de Deus, fosse sobre cada um de nós, distribuído de acordo, para que a igreja
igreja crescesse em unidade de espírito. Olha o versículo 23. Coloca aí para mim, por favor. E neles, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos. Perfeitos em quê? Em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tens amado e eles como me tens amado a mim. Ou seja, Senhor, eu quero que eles cresçam em unidade. Assim como eu sou contigo, eu quero que eles sejam comigo. Olha para o seu irmão aí e pergunta para ele: você tem unidade com Cristo? Você tem intimidade com Ele? A palavra de Deus diz que quando um casal se une pelos laços do casamento, eles não são mais duas pessoas, agora são um. Porque serão o quê? Uma só carne. Aí eu pergunto para os casados: você conhece bem o seu marido ou conhece bem a sua esposa? Conhece ou não? Você sabe do que o seu marido gosta? Você sabe do que a sua esposa gosta? Você conhece a voz do seu esposo? Você conhece a voz da sua esposa? É assim que Deus quer que nós sejamos dentro da igreja. Que nós possamos conhecer a voz de Deus, entender a voz de Deus, entender o nosso chamado e respeitar a vontade dEle. Por que respeitar a vontade dEle? Porque nós somos o quê? A noiva de Cristo. A igreja é a noiva. Quantos aqui já foram noivas? Levanta a mão, quem já foi noiva? Quem já namorou aqui? Quem já namorou? Só 2 pessoas já namoraram aqui? Que coisa interessante, hein? Você nunca namorou? É? Namorou? Quando você marcava encontro com a tua noiva, como é que você fazia? Do jeito que você trabalhava o dia inteiro, você vinha para a igreja? Hein, amados? Você ia se encontrar com a sua noiva? Noiva, do jeito que você trabalhou o dia inteiro, você ia se encontrar com seu noivo? Hã? Vocês marcaram encontro no shopping? Hã? Marcaram encontro no cinema? Como é que você fazia? Hã? Quantas das mulheres aqui ia para o encontro com o noivo com a unha toda descascada? Quem aqui já foi com a unha descascada encontrar com o noivo? Seja sincera, fala aí. Alguém já foi? Hã? Se tivesse a unha descascada, você fazia o quê? Tirava tudo. Era melhor ir sem do que com a unha toda descascada. Por quê? Porque havia uma preocupação em agradar o noivo. Espera aí, eu estou entrando num relacionamento e quero, por exemplo, agradar e ser agradável. Eu quero também que a pessoa também seja agradável comigo. Por isso que o Senhor diz assim, que tudo aquilo que você gostaria que os homens fizessem para você, faça você primeiro. Então, quando eu entro nessa unidade, quando eu entro nesse relacionamento, eu preciso aprender que a unidade do corpo de Cristo, ela começa através de uma coisa chamada respeito. Eu vou respeitar ao meu Deus, eu vou respeitar ao Senhor Jesus, eu vou respeitar a casa do Senhor, eu vou respeitar o meu irmão, eu vou respeitar a minha irmã, porque eles são imagens e semelhança de Deus.
Quando eu olho para o meu irmão, eu estou olhando a imagem e semelhança de Cristo. Então eu vou entrar em unidade. Eu vou entrar em entendimento. Vamos voltar lá a Efésios 4, versículo 4. Olha lá. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só corpo e um só Espírito. Amados, quando eu estou sendo movido pelo meu corpo, o meu corpo tem que estar em sintonia. Eu vou andar, o meu cérebro tem que mandar a mensagem para o meu corpo, os músculos têm que se movimentar para que eu possa me locomover com facilidade e equilíbrio. Vocês entenderam? Então, todo o meu corpo, um passo que eu dou, todo o meu corpo entra em funcionamento para que eu possa dar esse passo em equilíbrio. Alguém aqui já foi querer andar meio tonto? O que acontece? As pernas não firmam. O sujeito cai. É assim ou não? Se você começa a ter uma tontura, uma labirintite, você fica se agarrando nos lugares, porque o teu corpo não está em perfeito o quê? Equilíbrio. E a igreja do Senhor, para crescer em unidade, ela precisa crescer no corpo e no espírito. Por isso que o Senhor diz assim, que todos pensemos as mesmas coisas, que todos nós agimos em prol das mesmas coisas, que nós nos unamos em propósitos. Para quê? Porque nós somos unidos. Há um slogan dos irmãos aí da oração, que eles colocaram lá: unidos nós somos mais fortes, não é isso? É da oração que é esse slogan? Não? Da onde que é? Das mulheres? Unidos nós somos mais fortes. Por quê? Isso significa o quê? Que sozinho eu não posso fazer nada. Sozinho eu não consigo nada. Mas quando eu tenho a ajuda, quando eu tenho o esforço do corpo todo, eu consigo fazer as coisas de melhor qualidade. Posso me adaptar? Posso. Tem muitas pessoas aí que conseguem se adaptar às suas dificuldades e fazer coisas extraordinárias, mas não é comum, e por isso elas são o quê? Exaltadas. E nós precisamos aprender, amados. No versículo 5, o Senhor vem dizer que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então veja, nós temos um só Pai, e se somos filhos, nós devemos obedecer um só Pai. Temos todos uma só fé. Sim, porque aqui nós fazemos uma profissão de fé e dizemos que cremos no Senhor Jesus e cremos que Ele é o Salvador das nossas vidas. Então nós temos uma só fé, temos essa confissão de fé que cada um faz. Um só batismo.
Fomos batizados no batismo do arrependimento e depois no batismo com fogo. Para quê? Para que todos saibam que nós temos um propósito de servir a Deus em novidade de vida. Mas, olha o versículo 7. Mas a cada um de nós foi dada graça conforme a medida do dom de Cristo. Olha só que coisa interessante. Vamos pensar, por exemplo, de uma maneira bem prática. Cada um aqui tem uma profissão, né? Não é assim? Cada um tem uma profissão. E se eu quiser que todo mundo aqui saiba a mesma profissão, eu vou ter um pouquinho de trabalho, mas pode ser que alguém vai conseguir fazer a profissão do outro. Só que uns vão ter mais dificuldades e outros menos dificuldade para aquilo. Vamos supor assim, se você falar para mim: pastor, eu quero que o senhor venda, seja vendedor, eu vou ter uma dificuldade muito grande, porque eu posso até conversar com as pessoas, mas eu não tenho aquela situação de vendedor. Eu não tenho aquela situação da pessoa ter desejo pela mercadoria que eu estou vendendo. Mas tem outras pessoas que falam da mercadoria que ele está vendendo de uma maneira que te desperta o desejo de ter. Isso é um dom. Então Deus, Ele repartiu a cada um de nós esses dons dentro da igreja para que o corpo fosse o quê? Bem ajustado. Para que a unidade da igreja mostrasse o quê? Que cada um de nós dependesse do outro. Imagina assim, se depender, faz assim uma coisa assim, se depender de mim, nós vamos ter aqui um som maravilhoso, certo? Então aí quantos poderiam levantar a mão e dizer assim, ó, se depender de mim, eu vou ali, vou pegar aquela guitarra, vou tocar que vai sair até lágrima do seu rosto. Quantos teriam aqui essa capacidade de vir aqui, pegar a guitarra e tocar de modo que saísse até lágrima do seu rosto? Poucos. Por quê? Porque quando o Senhor fala da unidade do corpo, Ele diz: se todos fossem mão, o que seria do pé? Se todos fossem olho, o que seria dos ouvidos? Então, quando nós falamos no corpo de Cristo, Deus vai repartindo este dom, vai repartindo esta graça para cada um, conforme o desejo. Veja lá no livro de Gênesis, quando o Senhor mostra para Moisés o templo. Olha, Moisés, você vai construir o templo desta maneira, você vai armar as tendas dessa maneira, você vai fazer as coisas desta maneira. E aí, Deus levanta um homem com habilidades artísticas para fazer as peças de ouro, para fazer as peças de prata. E ele então procura dentro da tribo pessoas também que tenham essa facilidade, e ele coordena então o entalhamento das peças de ouro, de prata, para que o templo fosse feito o quê?
construído. As cortinas, a arca. Você está entendendo isso que eu estou falando? Essa unidade que Deus traz à existência dentro da sua casa, para que cada um de nós, dentro da sua função, dentro da sua vocação, dentro do seu chamado, nós possamos ter o que? Uma igreja unida e fervorosa na graça do Senhor Jesus. O versículo 8, ele vem nos exaltar e mostrar que Jesus, ele precisou morrer na cruz do Calvário, ir até as partes mais baixas. Por que ir até a parte mais baixas? Diz assim para o seu irmão: porque Jesus é a primícia da ressurreição. Jesus é a primícia da ressurreição. Então ele, como primícia da ressurreição, precisou morrer, ir até a mansão dos mortos, ou seja, ir até as partes mais baixas da terra, pregar para aquelas pessoas que já não teriam mais oportunidade de ninguém pregar para eles para que eles fossem o quê? Libertos da prisão da morte. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, há uma exortação dizendo: ó morte, onde estão os teus agrilhões? Ou seja, aquele que morria ficava preso e não tinha mais oportunidade de que ninguém pregasse o evangelho para ele, e não tinha mais oportunidade de uma salvação e de uma ressurreição. Mas Jesus, sendo a primícia, ele desceu às partes mais baixas, pregou para aquelas pessoas e subiu. Então ninguém tinha conseguido fazer isso até Jesus. As pessoas eram presas na prisão da morte, mas Jesus veio trazer o que? Liberdade. Ele veio unir a igreja na liberdade. E aqui, quando nós vemos falar do Espírito, do corpo e do Espírito, nós temos um versículo que diz que aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Então olha para o seu irmão e fala assim: olha, se você estiver em unidade com Cristo, fala aí para o seu irmão, se você estiver em unidade com Cristo, e o Espírito de Deus estiver sobre você, você vai ter liberdade. Você tem liberdade de fazer o que Deus colocou no teu coração. Você compreendeu isso, amados? Porque Deus é que vai te dar essa liberdade de você trabalhar. Deus vai fazer as coisas acontecer para que o teu chamado seja notório. O teu chamado vai ser notório. Todo mundo vai perceber o teu chamado. Todo mundo vai olhar para você e falar: poxa, olha, aquele irmão tem um jeito assim, né? Ele faz as coisas acontecer assim. Aí eu pergunto para você: poderia as coisas serem desorganizadas? Aquilo que é de Deus é desorganizado? É ou não é? Não, é tudo organizado. É tudo aquilo que Deus, Ele fez, Ele organiza. Então olha o versículo 11, que diz o quê? E Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Por quê? Porque Ele organiza a igreja, Ele organiza a unidade da igreja, para que haja o quê?
direcionamento. Diga aí para a sua igreja, para o seu irmão, para que haja direcionamento. Direcionamento. Você sabia que muitas ovelhas, quando elas vão comer, tem umas que ficam empurrando as outras? Quem já viu isso? Pastor Luiz, já viu isso, pastor? A hora que põe a comida lá no coxo, uma fica empurrando a outra, dando cabeçada na outra. E aí o pastor das ovelhas tem que ir lá e organizar. Separar aquela ovelha que está dando cabeçada e colocar ela num lugar que ela não dê cabeçada em ninguém. Vocês estão entendendo isso ou não? Vocês estão entendendo esse mistério? Então Deus faz essas coisas, coloca essa organização na igreja, para que aconteça o que está escrito no versículo 12. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Você está entendendo? Então Deus, Ele traz uma situação, Ele dá liberdade às pessoas trabalharem, mas espera aí, olha, você vai trabalhar aqui, ó, nesse setor aqui, vai fazer tal coisa, olha, você vai fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa, olha, você tem aptidão para isso, você tem condições de fazer isso perfeitamente. E aí, quando você atribui funções a uma pessoa e ela não consegue fazer, e aí? Fica sem fazer? Pergunta aí para o seu irmão, fica sem fazer? Não, né? Precisa ser feito. Então ele tem que achar uma outra pessoa que faça. Ah, por que aquele pessoa não fez? Porque ele não se apresentou para ser usado. Ele não se predispôs. Olha para o seu irmão e fala assim: você já nasceu sabendo tudo? Já? Quantos tombos você levou até aprender a andar? Hã? Quando você começou a querer andar de bicicleta, quantos tombos você levou? Quantas vezes você ficou com o guidão da bicicleta para lá e para cá, achando que o guidão da bicicleta é que ia te deixar de pé, né? Era mais fácil cair. Quem sabe andar de bicicleta sabe que se ficar mexendo no guidão da bicicleta muito é perigoso cair. Entendeu? Então, você vai andar de bicicleta? Vou. Então, ó, é reto o guidão e o que vai fazer você andar é o pedal. Ó. Pedala, força no pedal, força no pé. Aí você vai andar. E aí a tua velocidade vai trazer equilíbrio. Aí depois que você aprendeu a se equilibrar em cima da bicicleta, aí você faz as manobras que você quiser, aí você faz o jeito que você quiser. Mas enquanto isso, você tem que aprender a andar em linha reta. Tá certo? Então assim é com as coisas de Deus também. Deus, Ele vai te dar coisas na mão para você ser experimentado. Ser experimentado. Você está conseguindo fazer isso? Aí, ó Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá instrução. Senhor, me faz eu compreender como é que eu tenho que fazer. Aí o Senhor fala: ah, ele não sabe, mas tem desejo de fazer. Ele não sabe, mas tem desejo de aprender. Mas tem pessoas que fazem o quê? Ah, isso aqui eu não sei, eu não gosto de fazer. E ele pega e faz o quê? Joga de lado, não faz e nem deixa ninguém fazer. E aí a obra
ele consegue paralisar aquele setor do corpo. Alguém aqui já quebrou braço, perna? Quem já quebrou braço e perna aqui? Teve que engessar? Ninguém? Poxa, que benção. Já? Quanto tempo você ficou? Braço? É braço ou perna? Tá, 3 meses ficou com o braço. Tipóia? Com tipóia? Não, mas teve que ficar com tipóia. Depois que você tirou o gesso, o médico falou o que para você? Que tinha que fazer o que? Fisioterapia. Ou seja, olha, você ficou parado. Essa parte do teu corpo ficou parada. Agora você vai ter que fazer sessões de fisioterapia para que ele possa voltar ao normal. Porque senão, se você não fizer, ele vai ficar com sequelas. Você não vai conseguir mexer os dedos. Por quê? Porque ele vai atrofiar. Assim são as bênçãos que Deus coloca na tua mão e você deixa de lado. Você deixa de lado, aquilo vai atrofiar. Você depois vai ter que fazer todo o processo de novo. Você tem que orar, pedir: Senhor, coloca nas minhas mãos de novo, porque dessa vez eu vou fazer. Eu conheci uma pessoa que toda vez que eu encontrava com ela, falava assim: seu Rubens, agora vai, agora a coisa muda, agora vai mudar tudo, agora eu vou conseguir. Mas toda vez que eu encontrava com ela, ela dizia isso, e não mudou até hoje. É igual aquela pessoa que fala assim: segunda-feira eu começo o regime, segunda-feira eu vou começar a fazer tal coisa. E aí fica na segunda, da outra segunda e não faz. Então cada um tem que ficar na vocação que Deus te chamou. Deus tem uma coisa para entregar na sua mão. Começa a trabalhar naquilo. Haja dedicação, haja busca do Senhor. Senhor, me ensina, Senhor, me faça acontecer. Para quê? Para que a unidade do corpo de Cristo cresça. E sabe o que é mais bonito? Tem muita gente, por exemplo, que não gosta do que eu faço. Porque se uma pessoa chega em mim e fala assim: ó pastor, o que o senhor acha de fazer tal coisa, tal, assim, assim, assim? Olha, eu pensei assim e tal. Eu falo assim: faça. Vamos lá fazer. E aí tem pessoas que ficam com medo de me dar sugestão, de dar palpite, porque fala assim: vai acabar sobrar para mim, então vou ficar calado. Aí sabe quem sofre? O corpo. O corpo. Mas se você observar a palavra de Deus, você vai ver que quando José chegou diante do faraó e disse assim: olha faraó, ó rei, você tem que achar uma pessoa que seja sábia, uma pessoa que compreenda o que é uma colheita, e faça o que? Reservatórios, faça celeiros, e guarde 1/5 de toda a colheita, e vá deixando para os dias que não vai ter colheita. O faraó pensou e falou: quem melhor para fazer isso do que esse homem aqui? E eu achei interessante e aplico isso. O grupo de intercessão não está a todo vapor? Está ou não? Está ou não? Os irmãos que participam do grupo de intercessão estão a todo vapor? Foi um irmão que chegou em mim e falou assim: pastor, por que a gente
Não faz do grupo de intercessão pessoas ministrando todo dia uma palavra e tal coisa assim, tal coisa assim. Falei, meu, que ideia maravilhosa. Tem todo o meu apoio, pode começar a fazer. E ele começou a fazer. E aí está bombando. Eu nunca rejeitei nenhuma ideia que viesse para prosperar a obra de Deus. Todas as ideias que veio para prosperar a obra de Deus, meu, vamos embora, vamos fazer acontecer. E as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque se você tem uma revelação, se você tem algo que Deus tocou no teu coração para que seja feito, isso precisa ser compartilhado, isso precisa ser colocado em ação, para que a obra de Deus venha a ter o quê? Um dinamismo, um crescimento, e a unidade do corpo seja fortalecida. Veja quantas pessoas foram envolvidas no Minuto IEGD. Quantas pessoas? Também foi uma sugestão de um irmão. Pastor, olha, eu vi tal coisa assim, ó, um minuto tal da... Vamos fazer. Vamos ministrar, vamos fazer tal coisa, vamos. Garanto que muitas pessoas aqui ministraram no Minuto IEGD e continuam ministrando no Minuto IEGD. Mas o que foi? Foi uma ideia. Para quê? Para crescimento do corpo. Para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Mas para que tudo isso? Além do aperfeiçoamento, no versículo 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, jogados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Então nós precisamos aprender. E quando nós nos propomos a fazer, nós vamos aprender. Pastor, mas eu não sei. Vamos aprender. Vamos ver como é que faz. Vamos ver como que se comporta isso. Vamos ver qual é a facilidade de se fazer isso. Se for muito complicado, nós chamamos um especialista. Mas se der para nós fazermos, vamos fazer. É igual a fachada aí da igreja, né? Quantos irmãos se envolveram nessa fachada aí? E está lá. Está aí, está pronto, né? Agora, o que nós precisamos ter na nossa mente? De estar, no versículo 15, antes falando a verdade em amor, cresçamos nele em todas as coisas, no cabeça, que é Cristo. Cristo, a cabeça. E falando com todos a verdade em amor. Você está fazendo? Estou. Olha, isso aqui, ó, está meio errado. Você não quer fazer desse jeito aqui, ó? Vai melhorar.
Olha que verdade, irmão. É mesmo, se eu fizer aqui, ó, vai dar mais certo. Para quê? Versículo 16: do qual o corpo inteiro, diga aí, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então quem vai ser mais edificado? Quando nós trabalhamos juntos, quando nós temos unidade, eu mesmo. Quem vai com isso? Eu. Quem vai crescer? Eu. Porque eu consigo trabalhar com meu irmão, eu consigo fazer as coisas junto com meu irmão, eu consigo crescer junto com meu irmão. Então Deus vai dar o crescimento. É o que Paulo falou. Paulo pregou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Não há nada que eu possa fazer sozinho. Diga isso para o seu irmão: não há nada que eu possa fazer sozinho. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que nós nos unamos para este propósito e vamos conseguir chegar nos nossos objetivos, porque nós temos propósitos únicos de chegarmos na presença do Senhor. Amém?